Paz do Senhor, irmãos. Amém. Orar é bom. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do profeta Jeremias. Capítulo 18. Verso 1. Que diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vai à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e eu vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo estragou-se em suas mãos. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Irmãos, nós estamos diante de um texto na qual Jeremias nasceu em uma aldeia chamada Anatote, e o seu pai, chamado Hilquias, ele habitava naquela época em um território corrompido, aonde tinha muitos reis, 4 reis: Joaquias, Joaquim, Zedequias, Jocanias, os reis que eram reis pagãos daquela época. Eram reis que trouxe e deturbou toda a adoração do povo. Pois bem, Jeremias foi levantado para profetizar por 40 anos na terra de Judá, porque o povo de Israel foi dividido. Judá ficava no sul e Israel ficava no norte. Então, o povo com o coração corrompido e o seu coração longe de Deus, Deus precisava de um profeta que temesse ao Senhor e profetizava aquele povo falando o que Deus queria falar. E quando nós observamos este contexto, nós podemos trazer para os nossos dias atuais, na qual nós estamos vivendo, aonde Deus ainda está à procura, Deus ainda procura homens e mulheres de Deus que querem ser usados na mão do Senhor. Nós vivemos em um contexto de igreja, e quando nós falamos igreja, eu não falo só da igreja de Bridgeport, eu falo da igreja que está na face da terra. Nós vivemos em um contexto onde muitos querem ser usados por Deus e não quer pagar o preço para ser usado por Deus. Às vezes, nós queremos ser usados por Deus, mas não queremos passar o processo daquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Mas nós observamos que Jeremias, mesmo sendo considerado um profeta chorão, ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. E quando nós olhamos e vemos que quando Deus diz para ele: vai à casa do oleiro, que lá te mostrarei, nós observamos que para um oleiro fazer
o vaso ele tinha que passar vários processos. Não era fácil fazer um barro, ou não era fácil fazer um vaso. Deveria ter vários processos. E em nossa vida e na vida do cristão é dessa maneira. Principalmente quando nós queremos ser usado por Deus. Há um processo em nossa vida. E o primeiro processo na qual Deus trouxe ao meu coração para trazer nesses dias atuais e para a igreja como um despertamento que Deus precisa de vasos e Deus quer usar vasos, é preciso primeiro o processo da escolha do barro. O primeiro processo, o oleiro vai até aonde está localizada muito barro, muita argilha. E ali, quando ele começa a escolher, ele não escolhe qualquer barro, ele escolhe o barro apropriado, que vai ser preciso para que ele faça o vaso. Se ele pegar um barro que não serve, irmão Tiago, para fazer o vaso, não dá certo. Quando ele começar a moldar, o vaso vai desfazer, não vai dar liga, não vai conseguir tirar todas as impurezas. Então o oleiro vai primeiro e pega o vaso certo. E o que eu quero dizer para você, talvez você diz, será que eu tenho utilidade na casa do Senhor? Será que realmente Deus me escolheu? Será que realmente eu fui chamado por Deus? Escute, se você está aqui, como foi falado nesta noite, que nós não viemos aqui só para ganhar dinheiro, saiba de uma coisa, o oleiro está de olho no barro. O oleiro está de olho e ele escolheu o barro certo. Não pense que você veio aqui só para construir no Brasil, ficar rico e sair daqui com o bolso cheio. Não, não se preocupa. O oleiro está de olho no barro. Não, você pode dizer, eu não quero, mas quando você dobrar a esquina e o quarteirão, Jesus, ele te pega ali, porque você é escolhido como um barro. Não fuja, se disponibilize e sirva a Ele com o coração, dizendo, Deus, eu sou um barro, e nesse processo eu estou aqui para ser um vaso perfeito em suas mãos. Mas esse é o primeiro processo, e após a escolha, o oleiro pega esse barro e vai para a olaria. Quando ele chega na olaria, ele começa a pisar no barro. E quando ele começa a pisar no barro, esse trabalho e esse processo é para que as impurezas, aquilo que vai fazer com que atrapalhe o molde do vaso, seja retirado, pastor Bruno. Isso é preciso, mas primeiro é pisado. O oleiro pisa no barro. Pisa para que aquelas impurezas necessárias que nós trouxemos do mundo seja limpa, seja tirada por completo, porque se essa purificação, essa limpeza, ela não for por completo, o oleiro não consegue trabalhar no vaso. Para que o vaso comece a ser moldado e passar para as próximas etapas, o oleiro tem que pisar, o oleiro tem que pisar, e esse processo é difícil, porque muitos estão desistindo, muitos estão olhando para trás e sentindo saudade do mundo, dizendo, quando eu estava lá, eu não passava por isso, quando eu estava lá,
eu não passava por aquilo, eu não era maltratado. Quando eu estava lá, ninguém falava mal de mim. Quando eu estava lá, eu não tinha preocupação. Quando eu estava lá, o pastor não falava isso e isso. Mas escute, saiba de uma coisa: o processo é demorado, é preciso ter esses processos. Não se preocupa, meu irmão, o oleiro está pisando, mas faz parte do processo. O que você está passando e o que nós passamos é necessário para o trabalhar de Deus em sua vida, para o trabalhar de Deus do oleiro. Mas não desista, fique na posição. As lutas é normal, porque o oleiro está pisando, e conforme o oleiro vai pisando, pastor Nivaldo, aquilo que não agrada o oleiro, ele vai tirando as raízes impuras que tem do mundo, ele vai tirando aquelas pedras que talvez você tropeçava, ele vai arrancando, porque não faz parte do processo do oleiro chamado Jesus Cristo em sua vida. É preciso o oleiro pisar, e quando ele pisar, lá na frente você vai ver que foi necessário o pisar do oleiro, que foi necessário arrancar as raízes, que foi necessário arrancar as pedras, que foi necessário limpar. Mas, meus queridos irmãos, não acaba aí. Tem o segundo processo, tem o terceiro processo, que se chama empelamento. Tirar sujeira, mais ainda, porque quando ele pisa, ele arranca aquelas sujeiras mais grossas, mas no empelamento, o oleiro começa a amassar com a mão, aonde ele vai ver se realmente está purificado a argila. Mas nós observamos que existe ainda impureza, não está completo, é preciso ainda mais purificação. Para que um vaso passe no processo, é preciso santificação ainda mais, é preciso oração ainda mais, é preciso jejum ainda mais, senão o oleiro não vai passar para os processos, senão o oleiro não vai dar passo para o outro processo. Você pode estar no processo aonde você está na mão do oleiro e ele está te amassando, aí ele te vê de perto e diz: não, precisa limpar isso, não, ainda tem uma pedrinha aqui, não, ainda precisa fazer isso, essa raiz está muito profunda, ele trouxe-se do mundo e isso não foi retirado, é preciso limpar mais, é preciso purificar mais, e o oleiro está amassando, e ele está observando de perto com suas mãos e dizendo: não, filho, é preciso santificar nisso, é preciso purificar nisso. Se você não santificar, eu não posso dar o próximo passo. Eu preciso que você se santifique, eu preciso que você ore mais, eu preciso que você busque mais. Se você não buscar, eu vou continuar amassando, até você ver que eu estou com você em minhas mãos, e eu vou falar qual vai ser a próxima etapa. É difícil passar os processos, não é fácil, mas se você está na mão de Deus, Ele vai fazer do jeito dele, como Ele quer, não é do seu jeito, não é da maneira que nós queremos.
Talvez você diz, eu quero assim, eu oro assim, mas não é assim, irmãos. Não é assim que o oleiro trabalha. O oleiro trabalha do jeito dele, o oleiro trabalha da maneira dele e como ele quer. Não ore para que Deus faça a minha vontade, não, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Muitos querem que o oleiro faça como eu quero, mas o oleiro está trabalhando na contramão do seu querer. O oleiro trabalha na contramão do nosso eu. Muitos querem dessa maneira, mas Deus não quer dessa maneira. Deus, ele quer do jeito dele. Deus, ele quer da maneira dele. E se você fazer como o oleiro está pedindo, ele vai começar a observar. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é o passo do torno, aonde a roda gira e o oleiro conforme vai rodando a roda, ele começa a montar o vaso. É o quarto passo. E nesse passo, o oleiro pega o barro já completamente purificado e coloca no centro da roda. Aonde ele coloca? No centro, no centro da roda. E ali o oleiro começa a moldar o barro. E ali o oleiro começa a moldar do jeito que ele quer. Do jeito e da maneira que ele quer. Mas escute, o vaso está no centro da roda. E com os pés ele vai rodando a roda. E com os pés ele começa a moldar o vaso. E quando o vaso começa a sair do centro, ele tem que parar a roda e voltar o vaso para o centro. Porque muitos de nós estão querendo sair do centro. Porque se nós permanecermos no centro e o oleiro fazendo como ele quer, ele vai terminar o vaso. O problema é que nós queremos sair do centro. Nós não queremos ficar no centro da onde o oleiro está trabalhando. Nós queremos ir para outro lugar. Nós queremos tomar outro rumo, tomar outra direção, mas o oleiro está dizendo, é preciso ficar no centro, porque quando você fica no centro, eu começo a trabalhar e começo a moldar o vaso, para que o vaso comece a ir para o outro passo, e quando o vaso começa a ser moldado, e a roda começa a ser girada, o oleiro começa a moldar o vaso, e o vaso começa a se formar, o vaso começa a dar uma forma, e esse vaso vai crescendo, e a roda vai girando, e a roda vai girando, e o oleiro diz, não saia do centro, eu estou fazendo, mas o que me chama a atenção, pastor Paulo, é que quando o oleiro, ele começa a formar o vaso, ele forma o vaso de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque o oleiro, ele consegue enfiar a mão dentro do vaso, para que ele possa formar aquilo que está dentro perfeito. Em nossas vidas, como vaso, é dessa maneira, ele quer te formar de dentro para fora, mas como pastor Denis, porque de dentro existe ainda rancor do passado, dentro ainda existe rancor que aconteceu o ano passado. Mas o ano passado foi há 3, 4 dias. Não importa, essa ferida, Deus, ele quer fazer de dentro para fora, porque quando você deixar essas feridas, deixar esse rancor para trás, o oleiro vai passar para o próximo passo. É preciso você nesta noite apagar aquilo que aconteceu, perdoar
no seu irmão e dizer: Deus, eu estou no centro, me forma, me molda de dentro para fora, porque eu estou à disposição, senão não vai passar para a próxima fase, não vai passar para a próxima etapa. Então o oleiro molda. É por isso que a Bíblia diz, quando os discípulos discutiam quem seria o maior no reino de Deus, ele pega uma criança e coloca no meio deles. Por quê? Porque uma criança, você pode bater nela agora, você pode fazer algo com ela agora, e daqui a pouco ela está te abraçando, te beijando. Mas nós, como barro e vaso, nós não somos assim. É por isso que nós temos que ser como uma criança e deixar o oleiro agir dentro de nós, e deixar o oleiro agir de dentro para fora, porque aí o Espírito Santo, quando você vier orar aqui nas quinta-feira, dobrar os seus joelhos, a graça do Senhor vai te envolver, e você vai dizer: eu estou sentindo o oleiro me tocar, eu estou sentindo a graça de Deus. Nesses dias atuais, Deus, ele está precisando de vaso, mas não é um vaso vazio, é um vaso cheio do poder, é um vaso cheio do Espírito Santo, que diz: eu estou aqui, você me transformou, eu não tenho mágoa do meu irmão, eu não falo mal do meu irmão. Mas Denis, falar mal é pecado? É pecado. Falar mal é errado? É errado. Escute, certos homens, caçador de um lugar muito frio, ele montava uma armadilha para caçar os lobos. Eles pegavam, pastor Bruno, matavam um coelho e congelava aquele canivete, aquela foice que eles matavam o coelho e congelava com o sangue. E quando via o frio muito forte, eles enfincavam aquela lança no frio do lado de fora, e o lobo sentia o cheiro daquele sangue congelado, e ele vinha para poder lamber o sangue. Mas o que acontece, oh aleluia, é que a adaga da lança está congelada e muito frio, e ele começa a lamber aquela adaga, e quando ele começa a lamber aquela adaga, a sua língua começa a adormecer, e o que acontece? Começa a descongelar a adaga, e ele, sem perceber, ele vê que a própria língua dele está descongelando a adaga, e começa a cortar a sua língua, e com isso ele começa a sangrar, pastor Bruno, ele começa a sangrar, e conforme ele sangra, ele esquece e percebe que é o seu próprio sangue, é o seu próprio veneno, e ele, com isso, vai passando os dias, ele morre. Por quê? Porque ele usou de esperteza para fazer algo, mas não foi assim. Então, em nossa vida, nós temos que tomar cuidado. Tome cuidado com quem que você recebe em sua casa. Tome cuidado com quem você liga para conversar. Às vezes essa pessoa, você acha que ela é sua amiga, você acha que essa pessoa é seu amigo, mas talvez ela colocou uma adaga para que você lambe, e conforme o tempo você prove do próprio veneno. Temos que tomar cuidado, porque hoje eu sou amigo do Tiago, mas amanhã eu não posso ser, e aí como é que fica? Não estou falando que isso vai acontecer, eu estou dando um exemplo. Temos que tomar cuidado com a adaga que você está levando para sua casa, se é uma adaga pura, sem sangue, ou se é uma adaga congelada com sangue. Tome cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo passo da montagem do vaso. Quinto, processo do deserto. Prateleira. O oleiro deixa o vaso lá. Após o oleiro montar o vaso,
o vaso ficar perfeito, sem nenhuma contaminação, tirado todas as impurezas, ele leva o vaso para o descanso. Ele leva o vaso para descansar. E esse vaso é colocado em uma prateleira. E ali o vaso é deixado, porque a produção continua. Tem outros vasos para ser feito. Tem outros vasos para o oleiro levantar. Tem outros vasos que o oleiro está procurando. Tem outras argilas que Deus está escolhendo. A obra não para. É preciso mais vasos. Mas poucos são o oleiro. É preciso mais vasos. Mas poucos são os vasos. Mas o oleiro está procurando. E esse vaso que está pronto está no deserto. Está na prateleira. E nós, como vaso, estamos na prateleira do Senhor. Achamos que nós fomos esquecidos. Achamos que Deus não olha mais para nós. E o tempo vai passando. E nós ali, na prateleira de Deus, e dizemos: Senhor, quando o nosso tempo vai chegar? Já se passou 10 anos. Já se passou 3 anos. Já se passou 5 anos e eu continuo aqui. Muitos estão passando. Muitos estão chegando. Muitos já foram feitos. Muitos já foram para o próximo processo. E eu estou ainda no deserto. Eu estou ainda na prateleira. Quando vai chegar a minha hora? Quando vai chegar o meu tempo? Quando o Senhor vai olhar para mim e me arrancar desse deserto? Vai me arrancar dessa prateleira? Ei, escute. Deus está aqui dizendo para você: fique um pouco mais no descanso. Deus não esqueceu de você. Ele está te olhando. Você está na prateleira de Deus. É porque quando chegar a sua hora, quando chegar o seu momento, o deserto vai passar. Ele vai te pegar da prateleira e vai te levar para o próximo passo. Mas fique ali, continue orando, não desanime, continue buscando ao Senhor, continue sendo fiel ao ministério, não fala mal do seu pastor, não critique o seu pastor, porque se você está na prateleira, é porque Deus, Ele te colocou lá, não foi o homem, não foi o pastor. Se você está nesse deserto da prateleira, é Deus que te colocou lá. Não critique, não fale mal, só espere o seu tempo chegar, porque o que vai vir em suas mãos, você vai ver que é Deus que está trabalhando, você vai ver que é Deus que está te levantando, mas você diz: era para mim estar aqui. Não, não é para você estar aqui, é Deus que te colocou aqui, é Deus que fez isso assim, é Deus que agiu, é Deus que trabalhou. Não critique, se você criticar, você está indo contra Deus. Não murmure, fique na posição da prateleira do deserto. Mas Denis, o vaso está na prateleira, e quando nós olhamos para a prateleira e para dentro da olaria, existem muitos vasos. Existem vasos pequenos, existem vasos grandes, existem vasos que é só para colocar um pouquinho de azeite, existem vasos maiores do que eu, existem vários vasos, mas uma coisa que eu quero trazer, através do Espírito Santo nessa noite, é que nenhum vaso é igual ao outro, nenhum vaso
prega que nem o outro, nenhum vaso fala que nem o outro. O pastor Bruno, ele não dirige como o pastor Nivaldo, e o pastor Nivaldo não dirige como o pastor Bruno. O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, mas se você falar mal, você vai estar criticando, não é o pastor Bruno, nem é o pastor Nivaldo, você vai estar criticando Deus. Não fale mal, o vaso é diferente de um de outro, mas o Deus é o mesmo, o Deus é o mesmo. Ei, escute, talvez você está pensando que o pastor Bruno fica me ligando e me contando as coisas que acontecem aqui, mas ele não conta. Eu não sei o que acontece aqui, nem ele sabe o que acontece em Miniola. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o coração do homem é enganoso e acha que o pastor Bruno fica contando as coisas daqui, mas não, o que acontece aqui fica aqui. E se eu estou falando isso, é porque o Espírito Santo quer falar com você. Então vigie no que você vai falar, fecha a sua boca. Apertou, né? Então vigia. Vigia. Vigia que a coisa é séria. Eu não vim aqui para brincar de pregar, eu vim aqui para falar o que Deus mandou. Eu não gosto de pregar, mas Deus me chamou. Então tem que fazer o que Ele fala. Existem vasos diferentes um do outro. Não queira colocar, não queira falar como Deus quer agir. Deus, Ele faz do jeito dEle e da maneira dEle. Só sirva a Deus. O foco é Deus. O alvo é o céu. O alvo é o céu. Que mania nós queremos colocar, palpitar. Nós estamos aqui de passagem, nós somos embaixadores de Cristo e o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é o céu. Deus abençoe, irmãos. O nosso alvo é o céu. E como você vai querer chegar ao céu falando mal do seu líder? Escute. Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul. Saul já era um homem endemoniado. Mas quando ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, ele falou: longe de mim me levantar contra um ungido do Senhor. Então tome cuidado. Tome cuidado. A boca seca, irmão. Tome cuidado com o que você fala. A adaga foi posta. Cuidado para ver se não tem sangue de coelho. O recado está entregue. Sexto e último passo. É a hora que o oleiro vai levar o vaso para a fornalha. É o processo aonde o vaso sai dali para ser usado. É onde o vaso sai dali para ser usado pelo oleiro. E ele aquece o forno numa temperatura baixa e coloca o vaso. E o vaso começa a ser transformado. A coloração dele, de uma cor meio cinzenta, ele começa a mudar por uma cor mais avermelhada. E o oleiro fica observando. O oleiro fica observando se o vaso não vai trincar naquela temperatura baixa. Se o vaso não vai trincar naquela temperatura baixa, ele começa a aumentar a temperatura, porque ele vê que o vaso está no ponto certo. Em nossas vidas é assim. Deus, Ele quer te chamar, quer te encher, e
te trazer você para o fogo. Porque você está no processo certo, no ponto certo. Então ele aquece uma temperatura baixa e vai aumentando o fogo. E conforme aquele vaso vai se transformando na coloração certa, Deus, Ele está olhando para nós e dizendo: você está na coloração certa, eu quero te encher do meu poder, eu quero te usar, porque você foi aprovado no processo da olaria. Agora venha e seja cheio do fogo do Espírito, seja cheio do poder de Deus. Venha e olha, eu vou te usar do jeito que eu quero. Você foi aprovado, você foi santificado, continua me buscando, você me buscou, você passou nos processos, você está no ponto certo, então Deus vai te usar. Você passou no processo do amassamento, você passou no processo que foi pisado, então Deus, Ele viu que você foi fiel, e Ele começa a te usar, Ele começa a te encher. Escute, o oleiro quer te encher, o oleiro quer te usar. Fique de pé nesta noite. O oleiro te chama para uma vida mais íntima com Ele, o oleiro te chama para uma vida mais santa com Ele, porque você passou no processo, e o processo que você passou, você vai ser usado. Nesta noite eu quero convidar quem quer ser usado por Deus, quem quer ser cheio do poder de Deus e fazer diferença nesses últimos dias. Você que está orando, você que está buscando a Deus e diz: Deus, eu passei no processo, eu passei por lutas e eu quero esse processo agora, eu quero ser cheio, eu quero ser usado. Vem aqui, nós vamos orar por você. Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Deus, Ele vai te visitar, Ele vai te visitar nas madrugadas, Ele vai te dar visões, porque Deus precisa de homens e de mulheres que querem ser cheia do poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Venha, meus irmãos, Deus, Ele quer te usar. Deus conta com vasos nesses últimos dias. Deus precisa de homens, Deus precisa de mulheres. Venha nessa noite, meus irmãos. Eu me lembro, na minha época, quando nós fazíamos esse tipo de convite, aqui lotava de gente, querendo ser cheio do poder de Deus, querendo ser usado por Deus. Nós não vemos mais isso. Muitos não querem mais ter essa virtude, muitos não querem mais ter essa unção, muitos não querem mais ser cheio e impactado do poder. Venha, venha, eu não vou insistir muito. Jesus está te chamando para um novo passo espiritual, para uma nova jornada com Ele, cheio do poder. Quando você pegar o microfone para louvar, pegar o microfone para pregar, Deus vai te usar de uma maneira diferente, Deus vai te tocar de uma maneira diferente. Assim como Saul foi transformado em outro homem, o Espírito de Deus se apoderou dele, Deus vai se apoderar de você. Deus, Ele quer te usar dessa maneira, assim como o Espírito Santo vinha sobre Sansão, é assim que Deus quer vir sobre você, com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim como Davi foi ungido a rei e o Espírito Santo se apoderou dele, é assim que Deus quer te usar, com poder.
dessa maneira que Deus quer te usar, assim como os discípulos estavam reunidos em Atos, o Espírito veio como um som de um vento veemente. É assim que Deus quer te usar, o Espírito soprar sobre a sua vida. Pode soltar, irmão Gedaías.